Por onde começar a estudar lógica? Galera, muita gente se atrapalha na hora de começar a estudar raciocínio lógico. Por quê? Na lógica existem uma série de pré-requisitos. Então, vários temas eles possuem pré-requisito de outros temas para ser entendido. Por exemplo, quando você vai fazer uma estrutura lógica, um dos temas da lógica, você precisa dominar perfeitamente julgamento de proposição e, com isso, a ideia de tabela-verdade e, para isso, entender o que é proposição. E quando você não conhece todos esses pré-requisitos, você não sabe qual que é a ordem linear e lógica da matéria, fica muito difícil de você conseguir entender ela estudando sozinho. Você começa a estudar um tema e a princípio você está entendendo até a lógica da coisa, você entendeu a regra, como funciona, mas aí de repente aparece uma informação ali que você não sabe do que se trata, não entende nada sobre aquilo que você achou que estava entendendo sobre a matéria, vai por terra e você se perde completamente. Então hoje, para te ajudar, eu separei quais são os principais temas de raciocínio lógico e montei para vocês organizado qual o pré-requisito entre cada um deles, para quando você for estudar, você entenda o que você precisa saber antes de cada coisa. E para facilitar a visualização, eu fiz uma lousinha aqui para a gente rabiscar. Então, vem comigo na tela. Então aqui nós temos os principais pré-requisitos do raciocínio lógico e a ordem que você precisa seguir da matéria. Então, primeiro, analisando só pré-requisito, a parte de associação, verdades e mentiras, operações com conjuntos e sequências lógicas não possuem pré-requisito. Em teoria, você poderia começar por esses temas sem problema algum. Mas calma que não é só isso que a gente tem que analisar, vou falar mais daqui a pouco. Depois, entre análise combinatória e probabilidade, existe um pré-requisito de um para o outro. Não tem como você entender bem probabilidade sem ter dominado antes a análise combinatória. Então, ainda que o seu edital traga só probabilidade, entender a análise combinatória é um pré-requisito para isso. Então, você tem que começar sempre por ela. Só que agora, o ramo mais importante da lógica mesmo é o ramo da lógica proposicional. A lógica que trabalha com proposições. E aí é o que eu coloquei em azul. A nossa história começa com o conceito de lógica proposicional. Primeiro você vai ter que estudar o que é uma proposição, quais os princípios da lógica, quais os tipos de proposições, sendo elas a proposição simples e a composta. Entendendo isso, aí você pode entender como faz o julgamento de uma proposição, o que a galera conhece como tabela-verdade. Você consegue entender agora a tabela-verdade e como utilizar ela para julgar uma proposição composta. Entendendo julgamento de proposição, aí só abrem duas frentes para a matéria. Você pode avançar para negação e equivalência, entendendo primeiro o conceito de negação, depois o de equivalência, já que quando eu faço equivalência, eu obrigatoriamente também preciso fazer negação, então preciso entender um antes do outro. Ou você pode avançar sem problema algum para estruturas lógicas, que vai ser basicamente a interpretação do que é o julgamento de uma proposição, só que partindo de um outro ponto de vista. E aí depois, entendendo estruturas lógicas, você pode avançar tanto na parte de lógica de argumentação, já que todo argumento não deixa de ser um tipo de estrutura lógica, e também pode se aprofundar um pouquinho mais na lógica proposicional e estudando o conceito de tautologia, contradição e contingência, que são as classificações de proposições compostas. Só fica ligado que não são todos os editais que avançam para a parte de tautologia. Então, antes de avançar e estudar esse tema, você tem que ver se o seu edital vai realmente cobrar essa matéria. Agora, isso que a gente analisou até aqui foi só levando em consideração os pré-requisitos entre os temas, o que você precisa aprender antes de outra coisa. Só que aqui eu tenho temas mais complicados e temas mais simples de se entender. Então, por exemplo, não é interessante que você comece por análise combinatória, que embora seja um tema que não tem nenhum pré-requisito, ele é um tema extremamente difícil de se entender. Então é interessante que você comece pelos temas mais tranquilos, relativamente mais simples de se entender, e aí conforme você for pegando confiança e habilidade na hora de julgar proposições, situações lógicas, você vai avançando. Então, pensando na dificuldade, a minha sugestão para vocês
é a seguinte. Começar pelo nicho azul, o nicho proposicional, que ele é relativamente mais simples que os outros. Por mais que, obviamente, tenham questões difíceis em qualquer um dos temas, no geral, entender o ramo proposicional e da argumentação acaba sendo mais tranquilo que todos os outros. Passou pela parte azul, aí você vai avançar pela parte em verde. Associação, verdades e mentiras, conjuntos e sequências são temas mais complicados de se entender. E aqui, inclusive, eu coloquei eles em ordem crescente. Então, embora não tenha um pré-requisito entre eles, entender a associação é mais fácil do que verdades e mentiras, que é mais fácil do que conjuntos, que é mais fácil do que lógica. Então, seguir essa ordem de aprendizado é interessante. E aí sim, matou todos os temas em verde, aí a gente vai para a parte em vermelho, que são os temas muito complexos, muito difíceis, que são, basicamente, análise combinatória e probabilidade, os piores temas que a gente tem dentro do raciocínio lógico. E agora sim, entendendo esses pré-requisitos, tanto entre temas como dificuldade, você está preparado para organizar um cronograma de estudos e finalmente entender raciocínio lógico. Um beijo enorme, até uma próxima e tchau! Valeu!